poluição está presente em muitos lugares, seja nos grandes centros urbanos ou em regiões mais interioranas dos municípios. O que poucas pessoas sabem é que dá sim para modificar o ar através de pequenas ações, como o cultivo de uma flor em espaços fechados como este, ou de árvores nativas ou frutíferas em áreas abertas, gerando assim uma compensação ambiental. Este é o tema que nós vamos abordar hoje. Quando o assunto é a poluição, você provavelmente lembra do ar da rua com fumaça e poeira. Sim, estes poluentes, como os que saem das descargas dos carros, motos, ônibus e caminhões, fazem muito mal à saúde. Mas alguns estudos demonstram que o ar que a gente respira em ambientes internos, mais fechados, como lojas e escritórios, são mais poluídos e provocam mais males à saúde das pessoas do que o ar da rua. A culpa é dos COVs. Não sabe o que é isso? São os compostos orgânicos voláteis presentes, por exemplo, em um perfume e que estão por toda parte. Mas como combatê-los? Mantendo nesses ambientes flores e folhagens que podem despoluir o ar. Para escolher as plantas dentro de casa, tem uma coisa bem básica. Quanto maior a folha e mais verde escuro, são as mais indicadas para o interior. Por quê? Porque elas necessitam de menos sol. Existe uma grande variedade de plantas que a gente pode manter dentro de casa e que ajuda também na despoluição do ar, Porque não é só lá fora que a gente tem a poluição, Que a gente, muitas vezes a gente fica, a poluição, carro, caminhão, mas não, dentro de casa também há bastante variedade de gases, Se você está pensando em que tipo de planta ter dentro de casa e como cuidar dela, saiba que qualquer uma pode ajudar a remover os compostos voláteis orgânicos. Porém, o lírio da paz e o clorofito são especialmente ótimos removedores da poluição de ar. Essas plantas filtram benzeno e formaldeído, que são substâncias tóxicas. E manter folhagens em espaços fechados não é muito complicado. O lírio da paz, ele tira as toxinas do cigarro. Por exemplo, se você tiver bastante lírio da paz dentro de casa e estiver um fumante, ele tem esse poder de filtrar a fumaça, embora a gente não queira que alguém fume dentro de casa, Tem o clorofitos, que essa planta é uma plantinha que ajuda na rua também, Que o pessoal gosta de fazer a manutenção em volta de jardim, Mas ela também pode ser usada dentro de casa. Os compostos orgânicos voláteis possuem carbono na sua composição e por isso se tornam nocivos à saúde. A inalação destes COVs, que estão presentes em materiais de construção, decoração, perfumaria e maquiagens, pode desencadear quadros de alergias como a rinite alérgica, mas é preciso ter alguns cuidados no manuseio dessas flores e folhagens. Nem toda planta é igual, Então umas precisam de mais luzes e outras pode até ficar no escuro, como a espada, Que é mais conhecida como espada de São Jorge. Essa pode ficar no escuro também, ela não tem problema. Ela é bem boa de se cuidar, Nós temos também algumas plantas que fazem o papel de filtradoras de alguns produtos que a gente tem dentro da casa da gente. Por exemplo, produtos de limpeza ou tinta que usam para os móveis que temos em nossas casas. Ou até em nossas roupas e calçados, produtos usados para curtir o couro. Tem plantas, entre as que eu citei, que fazem esse benefício. Elas nos ajudam em filtrar tudo isso que está presente em nossa casa. Quando falamos sobre as flores e as folhagens, que podem auxiliar na limpeza do ar em ambientes fechados, não podemos esquecer as árvores nativas e frutíferas, plantadas em áreas abertas como pátios residenciais, avenidas, alamedas e praças. Elas têm auxiliado, e muito, na compensação ambiental de áreas degradadas e na boa oxigenação do ar que respiramos quando estamos na rua. E todo o trabalho para cultivar uma planta nativa ou uma frutífera antes de ela chegar nas nossas praças ou nos nossos pátios residenciais passa por mãos de pessoas como Ricardo Senger. Em 1976, ele iniciou as atividades do viveiro que fica na localidade de Porto dos Pereira com o cultivo de árvores nativas e silvestres.
Hoje, a área ocupada abriga diversos segmentos de plantas, árvores e mudas que podem ser usadas tanto para o paisagismo quanto para a compensação ambiental. Naquela época aí não se falava muito em árvores silvestres e plantas, no caso assim, originárias do Brasil mesmo. Na moda era sempre plantas exóticas e a coisa começou a mudar aos poucos por exigências do próprio governo, leis que começaram a exigir que se plantassem árvores nativas, silvestres, para reposição quando houvesse um desmatamento, alguma coisa parecida assim, ou um dano ambiental em algum local. Então começaram a se fazer reposições, às vezes no próprio local ou em um local diferente daquele. Ao longo dos anos, o Ricardo foi adequando o viveiro às leis voltadas para a conservação do meio ambiente criadas no Brasil, principalmente no que diz respeito às compensações ambientais. Então começou com as leis ambientais na obrigação mesmo a surgir também os viveiros que começaram a fornecer árvores para esse tipo de empreendimentos. E depois, com o passar dos anos, as leis ambientais foram cada vez ficando mais rigorosas, então também prefeituras começaram a exigir plantas silvestres plantadas em passeios públicos. A lei a qual o Ricardo se refere instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Ela impõe ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Isso acontece quando, durante o processo de licenciamento de um empreendimento, ocorre um significativo impacto ambiental. E o Ricardo colabora fornecendo árvores nativas e frutíferas para a correção dessas degradações. Hoje, ele tem mais de 100 espécies no viveiro de tamanhos, cores e texturas diferentes, que podem fornecer tanto o fruto quanto a sombra para quem os adquire. Começou uma onda ambientalista no Brasil e dando força para a árvore silvestre. Quando eu comecei, o meu era o primeiro viveiro particular no Rio Grande do Sul, existia um do governo, hoje já existe mais de 500 por aí afora, atendendo essas exigências e tudo. E hoje meu viveiro ele trabalha mais, saindo um pouco fora desta área, meu viveiro trabalha mais com árvores grandes, 3, 4 metros, árvores que produzem frutas tipo araçá, cereja, pitanga, jaboticaba. 98% do meu viveiro hoje, ele produz essas árvores silvestres, produzindo frutas e também sombra, como o engazeiro, enfim, outras árvores nativas, cedro, louro, enfim, tudo que tem. A gente trabalha aqui no viveiro com mais de 100 espécies. Se você quiser rever esta ou outra reportagem, acesse nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube, TV Cultura do Vale. Nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá, tchau!